Olá, meu nome é Fábio Delia e esse é o Inglesofia. Bom, hoje eu quero falar sobre os WH Question Words. E essas palavras, elas são importantes para a gente fazer perguntas sobre coisas como onde, o que, quem, por quê. Então, essas palavras no inglês começam todas com WH. Por isso que elas são chamadas de WH Question Words. Bom, a gente já viu como fazer pergunta com o verbo to be em outra aula. Então, naquela aula a gente viu que para a gente fazer a movimentação da frase, transformando ela numa pergunta, a gente tem que inverter de lugar o sujeito e o verbo. Então, se eu falo assim, the sky is blue, the sky is blue, para fazer a pergunta eu jogo o verbo no começo. Então, eu falo, is the sky blue? E isso daí é como funciona, a gente tem que lembrar disso. Mas agora vamos usar essa estrutura da inversão com o verbo to be com os WH questions para a gente pegar lentamente a ideia de o que elas significam e conseguir memorizar elas mais fácil. Legal? Então, sem muita conversinha, vamos direto para o assunto. Bom, WH question words. Quais são os WH question words? De novo, pessoal, isso aqui que eu vou escrever agora é tabuada. Não tem a ver com entendimento, tem a ver com conseguir lembrar o que são. Então, bora lá. What? What é o quê? Ou qual? A gente tem where. É onde? A gente tem when. Que é quando. A gente tem why. Que é o porquê. De pergunta, tá? Não é o porquê de resposta, tá? A gente tem o who. Opa. Who. Que é quem. E a gente tem o how. Que é como. Então, com exceção aí do how, todos começam com WH. Então, isso daí tem que memorizar. Tem mais algumas aí, tem o which, tem o whose, tem o whom, mas a gente vê isso mais pra frente, tá, pessoal? Essas 6 aqui são as 6 básicas que a gente usa direto. Então, what é o que, o qual, né? E where, onde, when, quando. Então, a gente vai montando essas palavras junto com a estrutura da pergunta. Então, ó, vamos pegar e usar o what como exemplo, tá? Bom, vamos fazer uma frase simples, do tipo, o meu nome é Fábio. My name is Fábio. Beleza? Aí eu quero fazer uma pergunta. Então eu pego o verbo e jogo lá para frente. Então vai ficar is my name Fábio. Virou uma pergunta. Certo, pessoal? Verbo aqui na frente, pergunta. Bom, vamos supor que eu não sei o nome da pessoa. Então o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar qual. Qual o seu nome? Então eu só pego esta palavra e coloco na frente da pergunta. Então vai ficar what is. Aí, né, não estou falando sozinho, né? Estou falando com outra pessoa. Então ao invés de ser my, vai ser your. What is your name? Mas observem, pessoal, que o verbo to be está invertido. Está invertido. A gente não pode deixar de fazer a inversão. Não é só porque eu estou perguntando qual que aquilo se torna uma pergunta. Quer ver? Vamos fazer isso agora com outro exemplo, tá? Vamos lá. Vamos fazer agora uma pergunta com where. Where. O
que significa where, pessoal? Isso mesmo, onde. Então, beleza. Então, vamos lá, começando com a mesma sequência para a gente não se perder. Então, eu vou falar assim, ó. The dog is tá difícil aí. Às vezes dá ruim mesmo. The dog is in the house. Beleza, tá na ordem de afirmativo. O verbo tá aqui. O sujeito tá aqui. Então, ordem de afirmativo. Vamos fazer uma pergunta? Is the dog in the house? Pronto. Inverti aqui, né? Então, virou pergunta. Mas, vamos supor que eu não sei aonde está o cachorro. Eu não sei esta informação aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar aonde está o cachorro, né? Porque antes eu tinha falado que ele estava na casa, agora eu não sei que ele está na casa, então eu vou perguntar onde está o cachorro. De novo, eu só desto essa palavra aqui antes da pergunta. Então vai ficar where is the dog? Pronto, virou uma pergunta. Então percebam que o where ele está antes da estrutura que a gente usa para fazer pergunta. Essa estrutura de inversão, ela tem que acontecer. Anyway, de qualquer forma. E aí eu coloco o where, o question word, lá na frente. Então, pessoal, vamos dar uma recapituladazinha aqui, só para ver se todo mundo entendeu. A gente vai usar agora o when, o quando. Então, se eu quero falar, quando é seu aniversário? Então, frase original, my birthday is July 7th. Ok? Então, esse é o negócio. Aí, pergunta, o verbo vai para frente. Is your B-Day? Fiz a pergunta. Não sei o aniversário. Eu vou perguntar quando. When is your birthday? Temos a nossa pergunta, tá? Então, pessoal, o importante é lembrar que a inversão é fundamental para que funcione as perguntas. Depois é que a gente vem e coloca os WH question words, tá? Então, aqui nessa tela a gente tem os question words, né? Tem o what, where, when, tem todos aí, tá? Vale a pena memorizar essa coisa para você conseguir fazer essas perguntas sem pensar muito. E aí, aqui está uma explicaçãozinha básica sobre os WH question words. Dá uma lida, estuda um pouquinho e façam exercícios. Como que eu acredito que vocês podem fazer exercícios? Olhem ao seu redor e perguntem: que cor é a porta? Aonde está a panela? Quem está no banheiro? E faz essas perguntas. Escreve a pergunta em português, depois vem fazendo em inglês e, se você quiser, corrija com a inteligência artificial. Coloca lá no GPT ou no Gemini, corrija minhas frases. E aí, se ele der que está errado, você arruma e qualquer coisa, estuda um pouco mais. Nos vemos na próxima aula. Legal? Valeu!